Diz assim a palavra de Deus: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Queridos, tenho certeza que para nenhuma aqui presente é novidade sobre a verdade da dificuldade que nós encontramos para conservarmos bons relacionamentos com todas as pessoas. E essa dificuldade realmente ela é tanta que mesmo dentro de uma comunidade onde os seus membros declarem temer a Deus, essa dificuldade ela permanece. E acredito eu que isso é um fato tão claro que o próprio Deus, ele resolveu incluir em sua bendita e gloriosa palavra um livro que foi totalmente escrito exatamente com essa finalidade, que é o livro de Provérbios. Quem já teve a oportunidade de fazer a leitura desse livro, já pôde perceber que todo ele vai tratar basicamente de relacionamentos humanos, em todos os níveis, em todos os aspectos. Acredito que se nós compreendêssemos realmente a importância desse livro na nossa vida, haveria da nossa parte uma dedicação bem maior em conhecê-lo, porque é por meio dele que nós aprendemos a lidar com todos os tipos de relacionamentos existentes. E lamentavelmente muitos cristãos não têm conseguido compreender isso. Esse mesmo livro, ele trata da verdadeira sabedoria e mostra que a sabedoria é a maior necessidade que nós temos justamente para possuirmos relacionamentos que não apenas sejam duráveis, mas saudáveis, o que é cada vez mais raro no meio do povo de Deus. Tanto em Provérbios, no capítulo de número 1, versículo de número 7, como também o capítulo de número 9, o verso de número 10, a palavra do Senhor nos mostra que essa sabedoria que nós tanto precisamos, ela tem como ponto de partida, como princípio, como início, o temor do Senhor. A palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, é quando nós verdadeiramente tememos a Deus, que nós experimentamos uma sabedoria que somente Ele pode dar. E essa sabedoria ela é fundamental para que a gente possa preservar os relacionamentos que estão cada vez mais difíceis de serem mantidos, sobretudo porque uma das marcas principais do homem dos últimos dias é o seu egoísmo, é a busca dos seus próprios interesses. E quando nós lidamos uns com os outros sem uma sabedoria que venha realmente da parte de Deus, manter os relacionamentos se torna praticamente insuportável. E para nós é muito mais fácil fugir deles procurando novos relacionamentos do que ver esses relacionamentos que nós temos sendo sarados. A palavra de Deus nos mostra assim,
por incrível que pareça, essa necessidade de sabedoria, ela é tão importante que o próprio Tiago, que escreve essa epístola, onde nós estamos baseando a nossa reflexão, ele vai afirmar para os leitores desta epístola que eles não deveriam se conformar com a ausência da sabedoria. Em Tiago, no capítulo de número 1, versículo de número 5, Tiago diz para os irmãos que estariam lendo essa epístola, essa carta, o seguinte: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá o quê? Livremente. Ou seja, a sabedoria, ela é tão importante, ela é tão essencial, ela é tão necessária na nossa vida, sobretudo nos nossos relacionamentos, que Tiago chega ao ponto de dizer: se alguém tem falta, não fique conformado com essa ausência de sabedoria, mas peça a Deus, busque de Deus, porque esse é o desejo de Deus, dar sabedoria ao seu povo. E nós gostaríamos nesta noite de aprender um pouco mais sobre esse assunto tão importante que é a sabedoria. Claro, no nosso caso, utilizando os ensinamentos de Tiago a respeito dessa questão. Então nós vamos usar esse texto das Sagradas Escrituras, que são palavras dirigidas pelo Senhor através do seu servo Tiago, que era irmão biológico, vamos dizer assim, por parte de mãe, né, de Jesus Cristo, tá certo? E dentro desse texto nós vamos tirar algumas lições que são importantes para a nossa vida, a fim de nós termos, né, essa sabedoria que é tão essencial nos nossos relacionamentos. E a primeira coisa importante que eu queria que a igreja nessa noite pudesse aprender dentro do texto de Tiago é que existem dois tipos de sabedoria. E isso a gente pode observar no versículo de número 15 e também no versículo de número 17. Observe que no versículo de número 15, o Tiago ele vai dizer o seguinte: esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Ou seja, existe um tipo de sabedoria que não vem de cima, que não vem de Deus. É a sabedoria que normalmente os intelectuais desta vida possuem. É a sabedoria adquirida com a cultura. É a sabedoria que você absorve pelos estudos, pelos livros, até mesmo por desenvolver um pensamento, a arte de pensar. É a sabedoria dos filósofos, né? Dos sábios deste tempo. E esse é um tipo de sabedoria existente. E essa sabedoria, queridos, a gente observa que é uma sabedoria falsa, porque segundo o texto sagrado, ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Percebam por gentileza o verso de número 15 mais uma vez: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e diabólica. Essas três palavras, terrena, animal e diabólica, descrevem essa falsa sabedoria e mostram que ela não tem uma origem divina, e faz isso apresentando dentro de um processo crescente, ou seja, terreno, animal e diabólico. O que significa terreno? É que é tão somente da terra, não tem nada a ver com os céus. O que significa animal? Essa palavra animal aqui dentro do original, ela veio de uma palavra que está relacionada a essa capacidade natural que todos nós temos, a capacidade intelectual, a capacidade de pensar, a capacidade de se tomar decisões em cima do que acontece no intelecto. É aquilo que o ser natural possui. Como é que os animais eles são guiados? Pelo seu instinto, por aquilo que é natural nele. Ou seja, quando a palavra do Senhor diz que essa sabedoria falsa, ela é animal, está justamente mostrando que é a sabedoria da natureza,
é a sabedoria das coisas desta vida. E aí, Tiago, ele vai mais além. Ele vai dizer que esse tipo de sabedoria, que é falsa, que é terrena, que é animal, ela também é diabólica, ou seja, ela tem a sua origem, de certa maneira, em Satanás, nos espíritos malignos, naqueles que são contrários ao próprio Deus. Esse é um tipo de sabedoria que existe. É uma coisa muito importante, amados, em relação a essa sabedoria, é que a gente pode constatá-la nos seus resultados. E o texto vai nos mostrar quais são esses resultados desse tipo de sabedoria. A palavra do Senhor, no verso de número 16, vai afirmar: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Ou seja, a sabedoria natural, a sabedoria animal, a sabedoria diabólica, essa sabedoria que não tem origem em Deus, que não provém de Deus, que é uma sabedoria humana, claro, porque o próprio Deus dá ao homem essa capacidade, mas esse tipo de sabedoria, ele tem como resultado a inveja amargurada e os sentimentos facciosos, ou seja, os sentimentos de divisão. É a sabedoria que gera contenda, é a sabedoria que torna aquele que parece a possuir superior ao outro, é aquela sabedoria que leva aquele que a tem a humilhar o seu próximo, é a sabedoria que insiste em achar que é melhor do que os demais. Esse é o tipo de sabedoria que a palavra de Deus aqui está nos mostrando, e que o homem natural, o homem filho de Adão, é possuidor dela. É evidente que também esse tipo de sabedoria nós podemos ter, nós podemos desenvolver, porque é uma sabedoria que você vai aprendendo com o tempo, que você vai aprendendo de certa maneira com a vida. Esse é o tipo de sabedoria que, apesar de ter alguma utilidade, não é uma sabedoria que verdadeiramente vem de Deus. É uma sabedoria que pode ser até importante, mas não é a sabedoria que vem da parte do Senhor. E esse tipo de sabedoria, por melhor que seja, não serve para produzir a paz entre os homens. Ela pode desenvolver medicamentos altamente maravilhosos para a cura de enfermidades. Essa sabedoria pode produzir equipamentos sofisticados dentro da ciência, mas por incrível que pareça, não consegue produzir a paz. Pelo contrário, muitas vezes é a sabedoria que produz a guerra, que produz os conflitos entre as nações, as discórdias entre as pessoas. Mas é um tipo de sabedoria existente, e ela normalmente sempre traz o que? Orgulho, soberba, vaidade na vida daquele que a possui. Quando a gente lê o texto sagrado e observa nos versos de número 13 e 14, a gente percebe isso. Observe o que é que diz a palavra do Senhor: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Aí no versículo 14, Tiago diz: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mente soberba, vanglória, exaltação própria, exaltação de si mesmo. Essa falsa sabedoria, queridos, é a principal razão para discussões acaloradas no meio da igreja, e como disse Tiago, ela é a causa de toda espécie de coisas ruins. É o tipo de sabedoria que nós precisamos lutar
para que ela realmente não nos domine. Mas bendito seja o Senhor, porque há um outro tipo de sabedoria, e essa sabedoria é a verdadeira, e ela tem a sua origem não no homem, mas em Deus. E nós podemos encontrar isso no versículo de número 17. Observe o que é que diz a palavra do Senhor: a sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Observem que há características distintas na sabedoria que vem da parte de Deus, que são totalmente diferentes da sabedoria que vem por parte do homem. E é interessante você notar, no meio dessa reflexão que nós estamos agora compartilhando, que Tiago está escrevendo isso para pessoas crentes, mostrando que é totalmente possível existir no meio do povo de Deus pessoas que justamente ao invés de terem uma sabedoria verdadeira, possuam uma sabedoria falsa. A teologia, por melhor que seja, ela pode nos afastar da verdadeira sabedoria. É possível você se inchar de conhecimento de tal maneira que o tipo de conhecimento que você tem, ainda que seja fundamentado na palavra de Deus, ele venha a ser utilizado não para o propósito maior que Deus tem no meio do seu povo, que é a paz, que é a união, que é a comunhão, e sim para produzir verdadeiros conflitos e verdadeiras divisões. Se nós observarmos direitinho as grandes separações existentes no meio do povo de Deus, vem justamente por parte daqueles que detêm o maior conhecimento, que detêm uma quantidade maior de uma sabedoria natural, mesmo que essa sabedoria esteja fundamentada na palavra de Deus, mas é puramente sabedoria natural. Todos nós sabemos o quanto a Bíblia, ela em algumas situações é difícil de interpretação. Nós sabemos perfeitamente que existem textos que dão margem para interpretações diferentes. E aí, diante de coisas assim, o homem que tem uma sabedoria natural, ele prefere muitas vezes a divisão, a facção, a discórdia, para defender a sua sabedoria, o seu conhecimento, do que lutar para preservar a união, a unidade, que é o desejo maior do coração de Deus. Porque Deus não tem prazer na divisão, sobretudo do seu povo. Segundo o Salmo de número 133, a palavra do Senhor diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam como? Em união. E se nós observarmos, e aqui eu estou falando dos verdadeiros crentes, eu não estou me referindo a heresias, eu não estou me referindo a igrejas de falsos profetas, eu não estou me referindo a isso, eu estou me referindo à verdadeira igreja do Senhor. Muitas vezes dentro da congregação local há coisas dessa natureza, ou seja, uma sabedoria puramente terrena, animal e diabólica, que predomina no coração daqueles que a possuem. E Tiago faz uma advertência. Ele mostra claramente que essa sabedoria, ela não é de Deus, porque o que ela vai gerar é algo que Deus abomina. É inveja, é contenda, é discórdia, é disputa entre os irmãos. E essa não é a vontade de Deus para o seu povo. Deus tem prazer na comunhão dos santos, da mesma forma como Ele tem prazer na comunhão de uma família natural, de uma família biológica. Deus não criou famílias para viverem se degradando, pelo contrário, é prazer do Senhor que paire na vida de cada família a paz, a harmonia. Mas isto só é por estar em operação.
E segundo Tiago, essa verdadeira sabedoria, conforme nós já afirmamos, ela é possuidora de algumas marcas bem diferentes. Festa. E quais são essas características da verdadeira sabedoria? Bem, primeiramente, ela é pura. Vamos para o texto sagrado? Capítulo. O que significa essa pureza? Que sabedoria é essa? Que é pura. Significa que ela é isenta de toda. A pureza da verdadeira sabedoria consiste exatamente no fato de que ela não é usada para que aquele que a possui apareça, para que ele pareça melhor do que os demais. Não, ela é pura, porque o objetivo dela é a edificação do corpo, porque o objetivo dela é a união, é a paz no meio da igreja. Ela é primeiramente pura. A palavra de Deus continua, depois ela é o que? Pacífica. A verdadeira sabedoria, ela produz corretas relações entre os homens. Ela é pacificadora. Ou seja, ela existe com a finalidade de reconciliação, de reatar a comunhão. Ela é pacífica. Você já percebeu que tem determinadas pessoas que matam e morrem pela sua denominação, pela sua doutrina, por aquilo que defende, por aquilo que acredita? Sim, irmãos, é verdade, nós precisamos ter convicções profundas sobre o que nós acreditamos. Mas tem muitos assuntos que não necessitam que essas convicções se sobreponham à nossa comunhão. Existem assuntos, sim, que são inegociáveis, que nós não podemos abrir mãos, que nós sequer podemos nos assentar na mesma mesa com determinadas pessoas. Nós estamos aqui tratando da genuína igreja de Cristo. Tiago está escrevendo para o povo de Deus. E muitas vezes as razões das nossas contendas, das nossas divisões, são coisas bestas, são coisas fúteis, são o que chamamos de picuinhas, coisas que não têm uma real importância. E aí nos achamos sábios, nos achamos mais conhecedores das Escrituras, quando na realidade a verdadeira sabedoria, ela vem trazendo algo chamado pacificação, que na realidade é uma característica de quem é filho de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. O apóstolo Paulo, ele estende essa sabedoria quando ele afirma: olha, no que depender de vós, tenham paz com todos os homens. Irmãos, os filhos de Deus não devem ser instrumentos de contendas em nenhum lugar, e muito menos no meio da igreja. Pelo contrário, nós somos a extensão daquele que é o príncipe da paz. Aleluia. Tudo bem, pessoas podem não nos suportar por causa da nossa fé, pessoas podem não nos tolerar por causa das nossas convicções, mas a nossa atitude como alguém que está buscando crescer em sabedoria é o tempo todo trabalhar no processo de pacificação. Porque a sabedoria que vem lá de cima, que vem do alto, irmão contra irmão, não é uma sabedoria divina, é maligna. Essa sabedoria que gera contenda entre as pessoas não vem de Deus. Tem acontecido com muita frequência no meio do povo do Senhor. Uma outra característica destacada por Tiago em relação à verdadeira sabedoria vem na próxima palavra.
A sabedoria lá do alto, ela é indulgente. O que significa a palavra indulgente, irmãos? O que significa um homem que é indulgente? Bem, esse é o ar. Mesmo quando ele tem a justiça ao seu favor, e ele tem o direito perfeito de condenar, a verdadeira sabedoria faz com que aquele que a possui seja alguém indulgente. Ou seja, eu posso ter a certeza de que o meu irmão está errado em determinadas coisas, mas isso não me tornará juiz ao ponto de que eu não possa perdoá-lo. Às vezes nós lutamos tanto para que a justiça seja feita, quando na realidade aquele que tem a sabedoria que vem de cima, a sua disposição maior é sempre para perdoar. É aquele que abre mão dos seus direitos. Pois é melhor do que ter direitos mantidos. Ser indulgente é o homem que sabe quando fazer concessões, que sabe quando não fazer uso de seus direitos, e que sabe como moderar, misturar, mesclar a justiça com a misericórdia. Irmãos, todos nós devemos ser justos, mas a misericórdia deve predominar, prevalecer sobre a justiça e sobre o juízo. Então, uma pessoa que tem uma sabedoria que vem dos céus, ainda que a situação com a qual ele está lidando seja algo que ele esteja totalmente correto, ele vai dar a primazia para que a misericórdia prevaleça. É evidente que se porventura, por mais misericordioso que se seja, o problema não for resolvido, então automaticamente aquele que está exercendo de misericórdia não pode fazer mais nada, porque nós sabemos que Deus é misericordioso, nós sabemos que Deus é um Deus extremamente tolerante em algumas situações, mas nós também sabemos que chega um determinado momento que, se o homem não aceita a misericórdia de Deus, não aceita o perdão de Deus, não aceita o amor de Deus, o que é que Deus vai fazer? Deus vai julgá-lo, Deus vai agir, Deus vai tomar atitude. E claro, não é diferente conosco, sobretudo no meio da igreja, porque a igreja é uma família, a igreja é uma casa de ordem, a igreja é um lugar que se deve buscar até o último momento a paz, a reconciliação, a harmonia, a comunhão. A gente deve desenvolver algo chamado tolerância, mas de forma alguma ao ponto dessa tolerância deixar as pessoas viverem como elas querem, insistindo e obstinadas nos seus erros, e justamente usando como desculpa para isso a própria vida da igreja, que aceita esse tipo de situação naturalmente. Não é isso que nós estamos falando. Essa indulgência, essa capacidade de exercer misericórdia, não é de maneira alguma tratar o pecador obstinado como se ele pudesse viver normalmente no meio do povo de Deus, porque isso não é aceitável aos olhos do Senhor. Mas é aquela que está sempre disposta a dar uma nova chance, a dar uma nova oportunidade. É aquela que sempre está disposta a chamar o pecador ao arrependimento, mostrando graça, mostrando amor, mostrando afeto, mostrando compreensão pela fraqueza do outro. A sabedoria que vem do alto, ela está muito mais disposta a perdoar do que a condenar, muito mais disposta a reconciliar do que a separar.
muito mais disposta a atrair do que a expulsar. Irmãos, a igreja não é uma casa para se expulsar ninguém. A igreja é um lugar de acolhida. A igreja deve ser um local de receptividade, onde qualquer pecador possa realmente sentir-se bem aceito, no sentido de que ele é importante para Deus. A igreja existe com essa função. Jesus disse: eu vim buscar pecadores ao arrependimento. Eu vim não para os sãos, mas para os enfermos. A igreja deve ter esse propósito, deve ter essa meta, mas sem, de forma alguma, deixar a disciplina de lado, ou o verdadeiro amor sem ser exercitado. Porque o verdadeiro amor não é aquele apenas que acolhe, não é apenas aquele que perdoa, não é apenas aquele que compreende a fraqueza, mas também é aquele que aponta o caminho, é aquele que mostra a direção, é aquele que repreende, é aquele que exorta, é aquele que disciplina quando necessário. E se porventura não há em nenhuma das tentativas a recuperação do pecador obstinado, essa mesma igreja que deve exercer essa sabedoria do alto, que é indulgente, que é capaz de perdoar, também deve exercer o juízo quando preciso, como última alternativa para salvar o pecador que está distante, se distanciando de Deus. A sabedoria que vem do alto é pura, é pacífica, é indulgente. Mas agora, irmãos, nós vemos uma outra palavra utilizada por Tiago. Ela é tratável. A sabedoria que vem do alto, ela é tratável. Ou seja, a verdadeira sabedoria, ela está sempre disposta a aprender e a obedecer. O verdadeiro sábio é aquele que sempre quer saber mais, e ele está sempre pronto a conhecer mais. Ele é tratável. Ser tratável é diferente de ser arrogante, de ser prepotente, de ser soberbo. É alguém com a capacidade de reconhecer os seus erros. É alguém com a capacidade de ouvir do outro algo que pode até ele não concordar no momento, mas diante do que é colocado, ele se dobra e diz: eu aceito, porque você está apresentando algo melhor do que o que eu conhecia. Eu não via dessa forma, mas eu estou aprendendo com você agora. Ou seja, é alguém tratável. É alguém que não se fecha em si mesmo, que não fecha o seu coração, que resiste à repreensão. Todo sábio é alguém disposto a aprender, porque ninguém nunca é sábio o suficiente para já saber todas as coisas. Nenhum de nós. Não importa quanto tempo caminhemos com o Senhor, muitas vezes precisamos ser repreendidos por outros para aprendermos a ter a verdadeira sabedoria. A gente pode observar isso, por exemplo, na vida de Pedro. Pedro foi um dos 12 apóstolos. Pedro andou com Jesus. Pedro passou 3 anos e meio lado a lado com Jesus. Pedro viu a morte de Jesus. Pedro foi testemunha ocular da sua ressurreição. Pedro estava lá no dia de Pentecostes, no dia em que o Espírito Santo veio sobre ele de maneira sobrenatural e sobre os 120 que ali estavam. Pedro, ele foi instrumento para que a igreja iniciasse lá no livro de Atos. Ele pregou o primeiro sermão. A primeira conversão em massa foi através da vida dele. 3.000 homens se dobraram diante de Cristo. A principal coluna da igreja, ao ponto de Jesus dizer para ele: olha, eu vou te dar as chaves da igreja.
as chaves da morte e do inferno. E Pedro foi usado pelo Senhor para iniciar a obra da evangelização, tanto para judeus como também para gentios, na casa de Cornélio. Ou seja, era alguém extremamente importante, influente, alguém que conhecia o Senhor, não apenas no nível teológico, mas experiencial, íntimo, pessoal. Mas tem um problema. Paulo vai se encontrar com Pedro em uma determinada situação, em que ele está entre os gentios. E aí de repente Pedro está com Paulo, comendo com os gentios, e chega a equipe de Tiago. E Pedro vai se afastando, e eles começam a querer impor para os cristãos gentios coisas que Paulo diz: ei, vocês estão saindo da graça de Deus, vocês estão errando contra o Senhor. E Paulo vai advertir severamente a Pedro, no meio de todos, na frente de todos os que estavam presentes. Isso é maravilhoso, porque o sábio é aquele que não fica preocupado se ele vai ser aparentemente humilhado ou não. Ele quer crescer, ele quer aprender, ele quer desenvolver a sua relação com Deus. Ele reconhece que não é perfeito, ele sabe que precisa aprender mais. E Paulo repreende, Pedro simplesmente aceita a repreensão. E quando escreve a sua epístola, ainda elogia Paulo e diz que os escritos de Paulo são distorcidos da mesma forma como os demais escritos das Escrituras. Ou seja, afirma: Paulo tem autoridade apostólica. Sabe por quê? Porque a sabedoria que vem do alto, ela é tratável. E observe que essas coisas que nós estamos apresentando não são adquiridas aqui no conhecimento da mente. Não tem nada a ver com a velha vida, não tem nada a ver com o velho homem, porque é uma sabedoria que tem uma origem celestial. Ela vem de cima, ela vai sendo aprendida à medida que a gente vai morrendo para nós mesmos, para a nossa própria vida. E aí Tiago continua, e depois que ele fala sobre ser tratável, essa sabedoria, ele diz que ela é plena de misericórdia e bons frutos. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, não existe sabedoria verdadeira que não seja demonstrada na praticidade da vida. A misericórdia cristã não é apenas uma mera emoção, ela é ação. A misericórdia cristã não é simplesmente um sentimento de tristeza em relação a alguém, mas sim converter essa tristeza, essa simpatia, essa aparente piedade em obras. Ou seja, a sabedoria que vem do alto, ela é acompanhada de misericórdia e boas obras. Ela é expressa no dia a dia, na vida daquele que a possui. Não é aquela sabedoria que a gente sabe tudo o que é certo, mas não faz nada do que a gente diz que sabe. É uma sabedoria realmente diferente, porque ela é manifestada na praticidade da nossa vida. Ela é cheia de misericórdia, plena de misericórdia e bons frutos. Agora, Tiago também diz que essa sabedoria, ela é ainda imparcial. Essa palavra imparcial significa que aquele que possui esse tipo de sabedoria, ele tem as suas convicções profundas. E essas convicções, elas não são negociadas. Quem é possuidor dessa sabedoria não se vende. Quem é possuidor dessa sabedoria, ele não vai se moldar exatamente aquilo que para ele é interessante.
ela é imparcial. O que significa imparcialidade? Significa ser o que você é em qualquer situação. Ou seja, essa sabedoria é aplicada para pobres ou é aplicada da mesma maneira para ricos? Eu não vou exercê-la de uma forma diferente de uma pessoa com outra. Por quê? Porque ela não é negociável. Significa que nessa sabedoria nós tratamos as pessoas da mesma forma o tempo todo. Ou seja, o que eu acredito vai valer para uma pessoa simples da igreja, como vai valer para aquela que seja rica, porque não faz diferença. Porque, por exemplo, é muito comum a gente saber que em determinadas igrejas só existem disciplina exatamente para pessoas pobres, porque para os ricos não funcionam. Essa é a cultura que nós absorvemos da nossa nação, onde só é preso ou só sofre aquele que não tem dinheiro. Não, a sabedoria que vem de cima, ela é imparcial. Adultério para o pobre é adultério, para o rico também é adultério. Se o pobre é disciplinado, o rico também vai ser. É aplicada da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira, porque o Deus da Bíblia, Ele não faz acepção de pessoas. Ela é imparcial. Não podemos julgar pessoas de maneiras diferentes. A Bíblia diz que pesos e medidas diferentes o Senhor abomina, o Senhor repudia. Não é algo que vem de Deus. É no mesmo livro de Tiago que ele vai falar: olha, se chegar entre vocês um pobre e vocês disserem, fique lá atrás da igreja, e chegar um rico, vocês disserem, não, vem aqui mais para frente, vem aqui para uma cadeira de honra. Aí Tiago vai dizer: vocês não estão fazendo acepção no coração, vocês não estão agindo de uma forma contrária aos ensinamentos de Cristo, ao Espírito de Cristo. Por quê? Porque a sabedoria que vem lá de cima, ela é imparcial. Irmãos, no reino de Deus não há homem nem mulher, não há rico nem pobre, não há preto nem branco, não existe gentil nem judeu. Todo mundo é filho de Deus, escravo de Cristo. Todos devem ser tratados da mesma forma. Aquilo que vigora para um membro deve vigorar para toda a igreja do Senhor. É algo imparcial. Ah, mas esse é mais amigo meu. Não tem esse negócio de ser mais amigo meu, não. Mais amigo meu é que tem que levar a rebordosa maior, meu amigo. Quem anda mais intimamente é que deve levar a lapada até maior. Quanto mais intimidade a gente tem, mais fica melhor de bater. Não é assim que fazemos com filhos? Você pega um filho que não é seu, você não pode fazer isso, mas o seu filho você pode bater em amor, você pode discipliná-lo, você pode usar a vara, e meia hora depois você está beijos e abraços com ele. E ele vai entender que você faz isso porque você o ama. Imparcialidade, a sabedoria que vem do alto, ela é imparcial. É assustador, né? Como nós percebemos o quanto precisamos dessa sabedoria e quanto nós estamos distantes de viver profundamente ela. Mas fica tranquilo, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. É pedir a Deus, irmão. É buscar de Deus. É querer. É querer. Quando surgiram problemas na igreja de Coríntios, Paulo vai escrever a primeira epístola bastante indignado com o comportamento dos irmãos ali presentes, em especial da liderança.
E naquela ocasião estavam acontecendo coisas absurdas no meio do povo de Deus, inclusive ao ponto de um irmão pegar uma causa e levar perante um tribunal gentil de coisas simples da igreja. Ou seja, problemas particulares entre os irmãos estavam sendo levados a tribunais humanos. Paulo vai dizer: não há entre vós nenhum sábio que possa julgar isso? Não há entre vocês ninguém que tenha sabedoria suficiente para lidar com situações dessa natureza? Quando verdadeiramente a sabedoria de Deus está operando em nós, nós seremos canais nas mãos do Senhor, para que a igreja esteja avançando em um estado de paz e sendo aperfeiçoado nesse estado. Precisamos dessa sabedoria. Por fim, Tiago vai dizer que essa sabedoria também ela é sem fingimento, ou seja, ela não é hipócrita. Ela é uma sabedoria honesta. Ela nunca pretende ser o que não é. Ela não é mascarada. É verdadeira. Ela é sem fingimento. Não é a tentativa de demonstrar algo que a gente não é. Faz parte da nossa vida. Nós a demonstramos em um ambiente ou em outro. Para mim não faz diferença se eu estou dentro do templo, na minha casa ou no meu trabalho. Nós não devemos procurar apresentar para as pessoas algo que nós realmente não somos, porque isso é abominável aos olhos de Deus. Pelo contrário, devemos lutar a cada dia para sermos totalmente verdadeiros em toda e qualquer situação, ainda que soframos os danos em muitas delas. Pois aquele que realmente é sábio, ele entende que a prioridade de sua vida é a glória de Deus. A sabedoria que ele possui não é para a sua própria glória, mas é para a glória de Deus. E isso é maravilhoso. A segunda coisa importante sobre a sabedoria, queridos, está no verso de número 13. Nós já falamos um pouco sobre essa questão, mas eu queria enfatizar um pouquinho mais a respeito desse texto aqui. Versículo de número 13 diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Ou seja, quem possui a verdadeira sabedoria, a demonstrará no seu procedimento. O sábio vai demonstrar essa sabedoria na sua casa, no comportamento no meio da sua família. Se ele é marido, ele vai mostrar isso na sua relação com a sua esposa. Se ele é filho, ele vai demonstrar isso na sua relação com os pais e entre os irmãos. Como empregado, ele vai fazer o mesmo no seu trabalho. Ele vai fazer isso sempre que for necessário. A vida dele vai ser uma demonstração dessa sabedoria. É através do procedimento que nós realmente mostramos se a nossa sabedoria é puramente terrena ou ela é de cima. Não adianta a gente estar cheio de versículos na boca, não adianta em tudo a gente dizer está escrito, não adianta em todo momento a gente falar a palavra de Deus, se na coisa mais simples a gente se estressa, a gente briga, a gente faz confusão, a gente se irrita. Que sabedoria é essa? De que adianta a gente estar cheio da palavra de Deus na boca, se contudo a gente se magoa e a relação com o irmão já foi quebrada?
O sábio verdadeiro não é aquele que apenas tem um conselho para dar, é aquele que a sua vida é um conselho. Ele não tem apenas palavra, ele tem exemplo de vida. Quantos pastores, quantos líderes e quantos cristãos hoje dizem: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é uma sabedoria terrena. A sabedoria do alto diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A sabedoria do alto diz: o que de mim vistes e o que de mim ouvistes, assim façam vocês também. Ou seja, ela é apresentada por obras. Na época de Tiago, e sempre existiu e sempre existirá, havia os mestres, e muitos desses estavam dentro da própria igreja. Pessoas que conheciam a lei, pessoas que tinham conhecimento intelectual da palavra de Deus. E aí Tiago vai chamar a atenção, de certa forma humilhar esses mestres, porque ele vai dizer: quem entre vós é sábio e inteligente? Ou seja, você tem sabedoria, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa culta, você manuseia bem as escrituras, você sabe de cor textos sagrados. Então, mostre essa sabedoria que vocês têm em mansidão, mediante condigno proceder, através das suas obras. As nossas obras vão testificar se a nossa sabedoria é terrena ou se ela é de fato de cima. É muito interessante, queridos, a gente perceber que o homem sábio é aquele que revela a sua sabedoria em seu viver e não nos seus debates. O homem sábio é aquele que revela a sua sabedoria no seu viver e não nos seus debates. Nós conhecemos muita gente culta, que conhece demais a palavra, a letra da palavra de Deus, cuja vida não é exemplo, não é referência para ninguém. Pessoas explosivas, que não têm nenhum domínio sobre si mesmos, pessoas que não perdoam, pessoas que não amam os seus adversários. Muitos destes que têm a Bíblia na ponta da língua estão em conflito constante dentro dos seus lares, não amam suas esposas, não são exemplos para os seus filhos. Quem de vós é sábio, inteligente? Mostre essa sabedoria de vocês de uma forma mansa, através de um condigno proceder em boas obras. Não há como, queridos, ser diferentes. O homem sábio é aquele que possui uma sabedoria que vem de cima, vem de Deus, e ele vai demonstrar essa sabedoria na sua maneira de viver. A terceira coisa importante que eu queria nessa noite compartilhar com você, para que a gente possa encerrar a reflexão, é que se essa verdadeira sabedoria, e vocês estão aprendendo nessa noite, pelo menos alguns, eu creio que muitos já sabem, que há dois tipos de sabedoria. Eu acho que ficou claro para vocês que existe uma sabedoria terrena, e ela tende a nos impressionar, porque ela é fruto do homem, e a gente gosta muito do homem, do homem no centro. A gente fica maravilhado com alguém que sabe de cor as escrituras, com alguém que se impõe com facilidade, com alguém que parece ter o domínio das situações. A gente gosta dessas coisas, mas essa não é a verdadeira sabedoria. Essa sabedoria foi que gerou também na igreja de Corinto: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Observem,
Quem é que gerou tudo isso? Os mais sábios, os mais conhecedores, os mais influentes, os que mais se destacavam dentro da congregação. Eles foram os principais instrumentos de quê? De divisão, de contendas entre os irmãos. Essa é a sabedoria terrena. A do alto não. Ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. E essa sabedoria, queridos, que vem do alto, que é divina, ela somente pode ser alcançada no próprio Deus. Não há uma outra maneira de se obter esse tipo de sabedoria. A gente observa, como já falamos aqui nessa noite, que em Tiago, capítulo de número 1, versículo 5, Tiago diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, Tiago poderia dizer assim: olha, leiam mais livros, se dediquem mais ao estudo dos filósofos da época de vocês, empenhem esforços no conhecimento intelectual das coisas. Não, ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, o que é que deve fazer? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á o que? Concedida. Bendito seja o Senhor, que tem prazer em dar sabedoria ao seu povo. Deus quer nos dar essa sabedoria, só que ela só pode ser encontrada nele mesmo. E isso significa que aquele que a deseja vai precisar passar tempo com Deus, porque ela é fruto de um envolvimento mais íntimo e pessoal com o Senhor. Essa sabedoria não se encontra na esquina, ela não é o produto apenas de se vir a um templo, nem mesmo apenas a leitura das Escrituras é o suficiente. Tiago poderia, dentro do seu conselho, dizer: se alguém tem falta de sabedoria, leia Provérbios. Mas eu creio que Tiago tinha plena consciência de que todo cristão, ele deve ter um envolvimento com as Escrituras, deve conhecer as Escrituras. E agora ele diz: olha, façam uma coisa, peçam a Deus, busquem de Deus. Esse é o problema, que nós não a possuímos. Esse é o problema, que para muitos de nós é bem mais fácil obter, ou tentar obter de uma forma humana. Mas essa sabedoria não vem de homens. Essa sabedoria, ela não é adquirida apenas em escola bíblica dominical. Ela não é obtida simplesmente em participarmos dos cultos, nem mesmo o estudo teológico das Escrituras. Ele é necessário, porque quando você pede a Deus, Deus vai fazendo com que essa palavra, que é a verdadeira sabedoria, comece a ser impregnada em você, de tal maneira que você vai conseguir refleti-la nos seus relacionamentos. Ou seja, é quando você busca de Deus, por exemplo, que você vai colocar em prática o que diz Provérbios capítulo 15, versículo de número 1. O que é que diz Provérbios capítulo 15, versículo de número 1? A resposta é áspera, produz o quê? O furor. Mas a palavra branda faz o quê? Aplaca a ira.
É quando você vai buscando, e aí você vai não apenas tendo o que está na tua mente, que você diz com os lábios, mas gradativamente você vai entendendo cada momento que você vive e aplicando a palavra de Deus em cada situação. Então você se torna alguém que é um pacificador. Você se torna alguém que, ao invés de destruir relacionamentos, você é usado para restaurar, para reconciliar, para unir. É exatamente isso que nós precisamos, de uma relação com Deus, onde essa palavra ela possa ser aplicada na nossa vida. Porque a verdadeira sabedoria nada mais é do que aplicar a palavra de Deus corretamente em cada situação. Aí eu não mais serei guiado pelos meus impulsos, pelos meus sentimentos, pela minha natureza soberba, vaidosa, prepotente. Gradativamente eu vou demonstrando essa sabedoria no meu procedimento diário, e isso dentro da igreja vai gerando o que? Paz, comunhão, restauração, porque esse é o objetivo de Deus na sabedoria. O principal resultado dessa sabedoria, eu não tenho dúvidas, é a paz. Observe o verso de número 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Quem são esses que promovem a paz? Os sábios. Os sábios são os promotores da paz. O resultado da sabedoria não é vaidade, não é glória humana, não é exaltação própria, não é superioridade, não é poder natural. O resultado da verdadeira sabedoria é paz. E isso é uma das coisas que mais a igreja precisa nos nossos dias, porque vivemos o tempo todo em conflitos, em discórdia, em disputas, justamente porque não há em nós essa sabedoria que é do alto. O máximo que alguns têm alcançado é a terrena. A sabedoria terrena, animal e diabólica, ela só gera inveja e facção, só gera disputas, só aumenta os conflitos. Mas a sabedoria lá de cima não, ela é pacificadora, porque a única coisa que ela está buscando é o reino de Deus, o interesse do reino de Deus, não é o interesse pessoal, é o interesse do reino de Deus. Eu queria concluir essa reflexão dizendo para cada amado aqui presente que Deus deseja que tenhamos a verdadeira sabedoria. Deus deseja isso. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa que não tenho muita cultura, eu não tive a possibilidade de estudar, eu sou uma pessoa que mal fiz o primeiro grau. Vocês observaram em algumas dessas afirmações aqui feitas na palavra de Deus que era necessário essas coisas? Não. Tiago disse: se algum de vós, ele não diz, olha, se vocês que estudaram muito, se vocês que são filhos de pessoas cultas, vocês que têm uma condição melhor de vida, não, se algum de vós, pelo que eu entendo, são todos. Se eu disser aqui, se algum de vós, você vai dizer assim, bem, isso está falando comigo, isso é para mim, eu me incluo nestes. E Tiago está afirmando, se algum de vós tem falta ou necessidade, observe, você tem que sentir a necessidade.
necessidade de sabedoria, aí o que é que você deve fazer? Peça a Deus, que a todos dá livremente, porque Deus deseja que o seu povo seja sábio. Conforme eu mesmo disse, esta é a razão, porque dentre 66 livros existentes nas Escrituras, existe um apenas para tratar disso. Deus quer tanto que sejamos sábios, que Ele nos deixou um livro só de sabedoria. Para quê? Para a gente aprender a lidar uns com os outros. Porque aqui para nós, irmãos, como é difícil. Aí você diz, é muito difícil mesmo, pastor, porque fulano de tal é complicado. Não, é muito difícil porque você é complicado. A gente sempre acha que o outro é complicado. Normalmente, irmãos, a complicação está em nós. Porque a partir do momento em que eu estiver cheio da sabedoria de Deus, não importa o que porventura o outro faça, não vai me abalar, não vai me atingir. E Deus deixou esse livro santo à nossa disposição, e ainda se coloca para nós, dizendo: se alguém tem necessidade, peça a Deus. E se Tiago está dizendo peça a Deus, ele diz, porque Ele vai dar. Então isso está à disposição de todo cristão. Agora, por que nós não recebemos, irmãos? Aí é só você observar como você vive. Quanto tempo você passa com Deus durante o dia? Quanto tempo você passa lendo as suas escrituras, querendo aprender, querendo ouvi-lo, tendo disposição para colocar em prática o que Ele diz? Quanto tempo você gasta buscando a face do Senhor em oração, meditando com Ele? Pelo contrário, vivemos no corre-corre, estressados, às vezes sem valorizar em nada as coisas espirituais. Como podemos ter algo tão maravilhoso, irmãos? Não tem como. E aí vivemos essa vidazinha, onde a gente não sabe lidar com as coisas mais simples, que surgem. Nós ficamos perdidos, desorientados. A maioria dos pais hoje não sabe sequer mais lidar com os seus filhos, porque antes a gente aprendia isso de geração em geração, mas agora está tudo alterado. Tem pais hoje que não tem mais coragem de aplicar disciplina no seu filho. Por quê? Porque ele não tem nenhum conhecimento de Deus, ele não tem nenhum conhecimento da sua palavra. A gente lida com algumas circunstâncias nos dias atuais, como o mundo lida, da mesma maneira, da mesma forma. Por quê? Porque não temos a sabedoria que vem de cima. No máximo decoramos os versículos, no máximo conseguimos citar o que a Bíblia diz. Mas, irmão, se isso fosse suficiente, todo teólogo era sábio, todo teólogo era um homem de Deus, todo teólogo tinha piedade, todo teólogo era cheio do Espírito Santo. E o que a gente mais vê é teólogo pedófilo, teólogo adúltero, teólogo em divórcio, teólogo em mentira, teólogo desonesto, teólogo corrupto. Os maiores escândalos vêm de onde? Dos que mais sabem a Bíblia, dos que mais citam as Escrituras. A verdadeira sabedoria tem origem em Deus, e somente através dele nós podemos desfrutá-la e aplicá-la em nossa vida. E eu quero dizer para você que Deus, Ele realmente deseja que você possua esse tipo de sabedoria. E essa sabedoria, ela tem como principal resultado a paz. E essa paz nada mais é do que a nossa relação correta de uns com os outros. Deus quer que vivamos em paz.
Amém, irmãos? E somente com essa sabedoria nós podemos experimentar isso. Senão continuaremos cheios de rivalidades, cheios de pontos de vistas, cheios de indiferenças. Porque isso é do homem, irmãos. Tudo isso é do homem, é terreno. Mas o que vem de cima é diferente. Porque o nosso Deus é um Deus de união, de comunhão. Amém, amados? Que esse bom Deus, que nos deixa essa sabedoria à disposição nossa, Ele possa nos dar a graça que precisamos, a fim de desejá-la, para que possamos experimentá-la na praticidade da nossa vida. Quero convidar você nesse momento a ficar de pé.